Olá, pessoal! Vamos conversar aqui mais um pouquinho sobre as funções da criminologia. A criminologia, ela tem como função a busca pela prevenção de delitos e também, de certa forma, a repressão, porém a devida repressão. Então, diante disso, de forma categórica, eu tentarei explicar as formas de prevenção da criminologia. Prevenção primária são as medidas de médio e longo prazo que atingem a raiz do problema criminal. Exemplo, investimento em educação, investimento em saúde, lazer, tá? Prevenção secundária atua onde o crime se manifesta ou o crime se exterioriza. As medidas de prevenção, elas são implementadas em áreas críticas, chamadas de zonas quentes da criminalidade. Então, por exemplo, atuação policial, controle dos meios de comunicação, medidas de coordenação urbana. E também temos a prevenção terciária, que é aquela que age em um indivíduo específico, no apenado, podendo ser, por exemplo, no preso preventivo ou até mesmo naquele que está cumprindo pena, prisão-pena. Bom, qual que seria o objetivo da prevenção terciária em cima desse recluso, desse apenado? Evitar a sua reincidência, possibilitando então a sua ressocialização. Este é o grande interesse. A criminologia, ela tem como objetivo estabelecer a melhor forma de intervenção no infrator, mas não somente pensando no viés punitivo, na sanção penal, mas também que essa intervenção possa possibilitar um atendimento mais efetivo e positivo de ressocializá-lo. Por exemplo, para a doutrina, nós temos três metas, na verdade, nessa intervenção positiva no infrator. A primeira delas é o impacto real da pena em quem cumpre e os seus efeitos. O segundo, desenhar e avaliar programas de reinserção, não individualista, mas de forma funcional. Se o crime ele faz parte da nossa realidade, a sociedade deve, de alguma forma, proporcionar algum tipo de abertura para que o apenado, após o cumprimento de sua pena, seja bem recebido. Porém, nós bem sabemos que existe uma grande estigmatização e que ocorre em relação aos ex-detentos. E isso se dá pelo fato da sociedade saber que a chance desse sair pior do que entrou é muito maior do que o inverso. E o terceiro, fazer a sociedade perceber que o crime é um problema de todos. Então, é a sociedade assumindo responsabilidades. É o crime como um problema social. A missão é fazer com que a sociedade veja que o problema da criminalidade é um problema social e não somente do criminoso. Então, dessa forma, a coletividade deve agir de forma a assumir responsabilidades, devendo estar preocupada com o tratamento que ela espera que seja dado ao criminoso, a fim de que ele saia melhor do que ele entrou. E para isso, deve fiscalizar este tratamento, e a sociedade tem uma parcela nessa fiscalização. Existem, além disso, diferentes formas de resposta ao crime. Qual seria a forma adequada de resposta a eventual delito? Será, que nós podemos pensar somente na punição, ou seja, no caráter intimidatório da pena? Será que a prioridade é a ressocialização do indivíduo? Será que a prioridade é reparar os danos causados à vítima? Ou seja, com quem realmente nós devemos nos preocupar? Então, com base nessas perguntas que eu acabei de trazer, essas provocações, nós temos 3 modelos de resposta ao delito. É importante, pessoal, ressaltar que esses modelos da criminologia, eles conversam, é evidente, com a atuação efetiva do direito penal. Entenda, se defendemos um modelo clássico, ou dissuasório, ou retributivo, que nós vamos ver adiante, mas já adianto que é aquele modelo que acredita na punição e no caráter intimidatório da pena, nós teremos como reflexo no direito penal
a existência deste como um direito penal simbólico e atuante no sentido de ser predatório, punitivo. Por sua vez, se pensarmos diferente, num segundo modelo, sendo de ressocialização, o Estado legalmente vai agir por intermédio do direito penal com medidas de ressocialização. E aí, seguindo essa lógica, né, ao trabalharmos com o terceiro modelo, que é chamado de restaurador, estará o Estado preocupado com a vítima. Diante desse cenário, eu quero trazer para vocês aqui uma provocação. Quando nós analisamos a população carcerária, nós temos que 76% dessa população está vinculada a 3 bens jurídicos específicos no mundo jurídico de mais 1.000 bens jurídicos tutelados pelo direito penal. E quais são eles, né? Saúde pública, tráfico de drogas, por exemplo, patrimônio, furto, roubo e vida. Só que dos 76%, somente 11% são crimes contra a vida, homicídio, aborto, etc. Então, com essa lógica, 65% desses crimes são de somente 2 bens jurídicos: saúde pública e patrimônio. Será que esses crimes representam a população criminosa no Brasil? Ou será que representam apenas uma parcela da população que comete crimes? Até que ponto esses bens jurídicos não são definidos por alguém lá atrás, pelo próprio Estado, onde ele resolve quem ele quer criminalizar? São encontrados, né, com frequência nos presídios brasileiros presos pelo cometimento dos crimes de colarinho branco, lavagem de dinheiro, crimes tributários. Sabemos muito bem que nos crimes tributários temos condutas que, quando praticadas pelo acusado, podem inclusive extinguir a punibilidade. Como quando a gente promove o pagamento do tributo a qualquer tempo, até mesmo após o advento do trânsito julgado da sentença penal condenatória. Então, é aqui que a criminologia trabalha com vários questionamentos que são, evidentemente, pertinentes e também muito interessantes. Nós temos alguns modelos que podemos refletir aqui sobre o assunto. O primeiro, como já adiantei, é um modelo clássico, também chamado de retributivo, de dissuasório. A crença desse modelo é a punição, o caráter intimidatório da pena. Quem participa desse modelo é somente o Estado, aquele que pune, e o criminoso, aquele que é punido. Não estando o Estado preocupado com a ressocialização e nem tampouco com a vítima. A única e exclusiva preocupação é punir. O segundo modelo é o modelo ressocializador, e a preocupação nesse modelo, como o próprio nome já diz, é a ressocialização do criminoso. O modelo revela 3 participantes: o Estado, o criminoso e a sociedade, sendo que a sociedade exerce um papel fundamental na ressocialização. Então, nessa toada, o Estado, ele dá o devido tratamento ao apenado. Mas quem de fato abraça esse indivíduo quando do seu retorno social é a coletividade. E o terceiro modelo é o modelo restaurador, integrador, justiça restaurativa. O modelo tem como preocupação a vítima. Tem a intenção, né, de que se possa, de certa forma, devolver à vítima o seu status anterior. Então, o Estado, ele busca meios para que se possa reparar ou minimizar os danos causados à vítima. Quando temos, por exemplo, na Lei 9.099 de 95, crimes condicionados à representação, nada mais é que o Estado sinalizando que está à disposição para atuar quando a vítima achar necessário. Porém, somente vai se manifestar quando for provocado.
ou seja, crimes que se procedem mediante representação da vítima. Exemplo, né, que nós temos no sistema brasileiro é a composição civil dos delitos, no juizado especial criminal. Estamos aqui dentro desse terceiro modelo. Observação. Apesar de haver uma divisão e uma distinção doutrinária entre os três modelos de resposta ao delito, na prática, no Brasil, nós temos medidas que misturam estes três modelos, tá? Então, pessoal, fechamos aqui esse bloco, onde falamos sobre as principais funções da criminologia. Então, te vejo no nosso próximo encontro. Até lá!